Muito bem, meninada. Então nós vamos aqui nesse resumão, fazer um resumão do capítulo de vocês, tá? E nós vamos estar falando do citoplasma, bom? O citoplasma, gente, ele está presente em todas as células do planeta Terra, né? Talvez também, a gente não sabe do universo, a gente não sabe, mas do planeta Terra com certeza. Ali está presente toda a maquinaria celular, que são as organelas celulares, né? Essas organelas celulares, elas estão mergulhadas num líquido, né, num fluido chamado citosol. E isso é uma coisa que nós já estudamos nos capítulos anteriores. Então nós temos o que aqui? Nós temos o conjunto formado por organelas e citosol, que irão chamar o que eu defino de citoplasma, tá? Só lembrando, plasma significa líquido, e nós temos aqui cito, que significa célula. Então é como se fosse o que? Líquido celular, né? O líquido da célula. Lembrando que o citoplasma das células procariontes são células das arqueobactérias, bactérias, só vão possuir ribossomos. E só lembrando, os ribossomos são organelas celulares, né? Eles vão ser organelas celulares que não possuem membrana. Portanto, ele é uma organela celular não membranosa, tá? E os ribossomos vão ser as únicas organelas celulares que existem em células de bactérias ou arqueobactérias, que são células procarióticas. Por quê? Porque elas não vão possuir um núcleo delimitado por uma membrana, tá? Então, as organelas que nós vamos encontrar aqui são unicamente os ribossomos. Todas as outras organelas que eu vou citar aqui no vídeo não são encontradas em células procarióticas, são encontradas apenas em células eucarióticas, que é o nosso caso, tá bom? Muito bem. A nossa próxima organela, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ela, eu vou falar sobre os ribossomos. Vamos lá. Os ribossomos são organelas que não possuem uma membrana, como eu já falei anteriormente, não possuem uma membrana lipoproteica, é uma membrana bem semelhante, né, à membrana plasmática. E eles fazem a fabricação de proteínas, ou seja, qual é a função dos ribossomos? A função dos ribossomos vai ser síntese de proteínas, tá? Essa é a função principal desses ribossomos, tanto nas células procarióticas, quanto também nas células eucarióticas. Agora, tudo que eu for falar daqui para frente, você vai encontrar apenas em células eucarióticas, tá bom? Só lembrando, os ribossomos, eles vão ter também duas partes. Eles vão ser divididos em uma subunidade que nós chamamos de subunidade maior e subunidade menor, tá? Então, duas estruturas para formar uma organela aí, que são os ribossomos, que possuem como função síntese de proteínas, certinho? Vamos falar agora sobre outra organela, e essa outra organela agora nós vamos encontrar em células eucarióticas, né? Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, nós chamamos de REG. É um conjunto de tubos e bolsas com ribossomos aderidos e, olha só, eu desenhei esses grãozinhos aqui, ó, em azul, que representam os ribossomos. Por quê? Porque esses ribossomos, eles são aderidos à parede do retículo endoplasmático. Portanto, esse retículo endoplasmático passa a ser granuloso, tá bom? Só lembrando, os ribossomos também é responsável pela síntese de proteínas, tá bom? Assim também como o retículo endoplasmático granuloso. Ele também vai ter como função síntese proteica ou síntese de proteínas, tá bom? Outra coisa, a gente sabe que nós encontramos no citoplasma, além dos ribossomos aderidos na parede do retículo endoplasmático granuloso, nós encontramos também no citoplasma
ribossomos livres, né? E a diferença está aí. Esses ribossomos livres, esses ribossomos, na verdade, a maior parte das proteínas fabricadas pelos ribossomos que estão livres no citoplasma são proteínas para uso interno da célula, tá bom? Então, os ribossomos livres, eles sintetizam essa proteína para uso interno da célula. Já o retículo endoplasmático granuloso geralmente fabrica essas proteínas, tá, que vão ser mandadas para fora da célula. Nós temos também um outro tipo de retículo, que é o retículo endoplasmático agranuloso ou não granuloso, como nós chamamos, né? Hengue. Então, esse retículo aqui ele não vai fazer proteína, tá bom? É um conjunto de bolsas, é um conjunto de tubos, mais ou menos, que vão fabricar lipídios, tá? E esses lipídios são responsáveis pela desintoxicação celular. Então, aqui eu tenho como função síntese de lipídios, tá? Função do retículo endoplasmático não granuloso, ou Hengue. Boa parte daquilo que é tóxico para a célula vai ser metabolizado dentro do retículo endoplasmático agranuloso, tá bom? Nós vamos ter também, em células eucarióticas, tá? Nas células eucariontes, próximo que é o complexo golgiense. Há muito tempo chamado de complexo de Golgi, né? Hoje, aqui nós temos o complexo golgiense. Esse complexo, gente, ele é um conjunto de bolsas achatadas, né, como se fosse uma depositada sobre as outras, chamadas de cisternas, cada parte dessa daí, e são responsáveis pela secreção celular, ou seja, eles enviam coisas úteis e boas para fora da célula, tá bom? Geralmente são proteínas que estão vindo do retículo endoplasmático, que a gente acabou de ver, né, retículo endoplasmático granuloso, tá bom? Essas proteínas chegam aqui, são empacotadas e depois são enviadas essas bolsas, tá bom? Que o complexo golgiense fabricou para a membrana plasmática. E lá vai acontecer a secreção celular. Essa organela aqui, ela também vai ter outras funções. Por exemplo, ela forma o acrossomo no espermatozoide. Deixa eu ver aqui. No livro de vocês, nós temos, ao falar do complexo golgiense aqui, pensei que tinha aqui uma imagem do espermatozoide, mas eu não estou vendo. Enfim, o espermatozoide, ele vai ter na parte da cabeça, aqui ó, vai ter aqui nessa partezinha aqui, essa estrutura que nós chamamos de acrossomo. Tá? Acrossomo. Esse acrossomo desses espermatozoides, que é exatamente essa estrutura aqui na cabeça do espermatozoide, vai ajudar a penetrar no óvulo da fêmea. Então isso daqui, ó, é composto por vesículas digestórias que auxiliam exatamente no momento da penetração do espermatozoide dentro do óvulo, tá? Além disso, o complexo golgiense ele também atua na síntese de carboidratos, tá bom? Então, a função dele está ligada exatamente no empacotamento, né, de substâncias e também na síntese de alguns carboidratos, principalmente polissacarídeos, tá? Que são carboidratos com uma estrutura física maior. Tem uma organela fabricada pelo complexo golgiense que é extremamente importante, que vão ser os lisossomos. Essas bolsas, elas possuem enzimas dentro e elas fazem digestão intracelular, tá bom? A digestão intracelular, gente, ela pode se dar de várias formas. Se por acaso for uma digestão que vai digerir algo que veio de fora da célula, nós chamamos isso de heterofagia. Fagia, né? É o processo em que se digere partes de fora da célula, tá bom? E se for algo que vai digerir de dentro das partes de dentro da célula, nós chamamos de autofagia. Nós não podemos esquecer também dos
peroxissomos. Esses peroxissomos, eles vão ter enzimas na parte interna deles. E essas enzimas, elas são chamadas de catalase, tá? Que é responsável pela quebra da água oxigenada, que nós conhecemos como peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, esses peroxissomos aqui, eles fazem exatamente a quebra dessa estrutura aqui, tá? O peróxido de hidrogênio, mesma água oxigenada, H2O2. Não esqueçam, H2O2. E, claro, as organelas que mais aparecem nas provas, também a gente não pode deixar de falar, são as mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias, elas vão ser organelas que vão possuir dupla membrana. Então, nós temos aqui, olha, uma membrana externa, e nós temos aqui também uma membrana interna, tá? Essa parte concentrada aqui, nós vamos chamar ela de matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. E essa área que compreende entre a membrana interna e a membrana externa, nós vamos chamar de espaço membranoso, tá certo? Ela vai possuir uma dupla membrana, possui também ribossomos e possui DNA próprio. Uma outra característica, tá? Uma outra característica da mitocôndria é ela possuir material próprio. Elas fabricam também as suas próprias proteínas, elas são mais independentes, tá bom, do resto da célula. A sua função, ela está intimamente ligada à respiração celular, tá? Então, o processo de respiração celular, que é, inclusive, assunto que nós vamos ver depois, que vai compreender aí 3 etapas básicas, né? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, nós vamos ver isso depois. Ela vai acontecer, parte dela acontece aqui, tá? Como função da célula, respiração celular. E, em consequência dessa respiração celular, em consequência dessa função aqui, há também a fabricação de ATP dentro da célula, né? ATP. O que é ATP? O que vem ser ATP? Energia. Nós estamos falando de adenosina trifosfato. Isso também é coisa que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então, olha só. Já os cloroplastos não estão presentes em todas as células eucariontes, né? Nós vamos encontrar cloroplastos em células vegetais e células de algas. Esses cloroplastos, eles vão possuir DNA próprio também. Possuem DNA próprio também. Vão possuir também uma dupla membrana. E dentro dele nós vamos encontrar alguns pigmentos, como por exemplo, clorofila, tá? A clorofila, gente, ela é um pigmento verde que vai existir dentro do cloroplasto, responsável por captar luz solar. O cloroplasto, ele tem como função principal o quê? Fotossíntese. Lembrando que quando se fala de mitocôndrias e de cloroplastos, nós temos também a hipótese endossimbiótica. Só lembrando que a simbiose é uma relação ecológica entre dois organismos que vivem juntos e dependem um do outro, não pode se separar. Então, essa hipótese endossimbiótica, ela diz exatamente que tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias que nós vimos anteriormente, no passado eram bactérias que foram fagocitadas por células, né? E essas células eram maiores e passaram a viver juntos e trocavam funções. Eles trocavam, é como se fosse uma troca de favor, né, entre os dois organismos. E isso favoreceu tanto um quanto o outro. Portanto, isso fez com que houvesse um grau de dependência entre os dois organismos. E até hoje nós temos aí as células eucarióticas que possuem mitocôndria e outras vão possuir aí os cloroplastos em seu aspecto, tá bom? Nós também temos os centríolos, que vão ser organelas também não membranosas,
nós chamamos essas organelas aqui de tubulares. São organelas tubulares, tá bom? Os centríolos, eles são formados, gente, por microtúbulos. Eu desenhei aqui alguns em vermelho, outros em azul e outros em preto, para que a gente possa diferenciar, tá? Eles são formados por 9 trincas. Cada trinca dessa aqui, ó, tá? Vai se unir ao outro lateralmente, formando um tubo maior, que é o que nós chamamos de centríolos. A função do centríolo tá ligada principalmente ao processo de reprodução celular, de multiplicação celular, tá bom? De divisão celular. Então, esses centríolos são formados por microtúbulos, estão envolvidos no processo de divisão celular, como eu já falei anteriormente, formando lá as fibras, né, do fuso, que é uma outra organela, que nós chamamos de organela invisível, o fuso mitótico. Nós vamos ver isso bem quando nós estivermos falando do processo de divisão celular, mitose e meiose. E isso daqui também eu encontro em cílios e flagelos, né? Os centríolos, eles são muito encontrados em cílios e também flagelos, e tem como função locomoção na célula, tá bom? Nós temos também nas células eucarióticas ainda o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é um conjunto de estruturas proteicas dentro do citoplasma que vão dar forma e sustentação para a célula. A gente não pode esquecer de uma organela extremamente importante também, que é o núcleo, né? Que vai ser assunto de um próximo resumo, tá ok? Gente, então de forma bem resumida, né? Basicamente, o capítulo 5, meio intracelular, ele vem falando dessas organelas que nós acabamos de ver agora. E para que a gente possa complementar isso daqui, peguem o capítulo B5, deem uma lida, façam explanações e qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo no grupo, tá ok? Então, é isso. Estudem meio intracelular. Bom estudo para vocês.